Aleluia. Louvado e bendito e soberano é o nome do Senhor. Amém. Hoje quero falar um pouco sobre o Salmo 61. Eu peço que os irmãos colaborem com a gente, deixando o seu comentário e participando com a gente. Se a internet cair, não tem problema. Tá bom, meus amados? Se a internet cair, não tem problema. Aleluia. Nesta noite eu estarei falando sobre o Salmo 61. Eu ainda não comentei, não compartilhei. Mas se os irmãos estiverem ouvindo aí, você pode compartilhar para a gente. Amém? Vamos à leitura dos Salmos? Vamos? Amém? Todos vocês que estão participando com a gente. Glória a Deus. O Salmo de Davi, esse salmo aqui é um salmo de súplica. Ele é um salmo de súplica de um cidadão de Israel que vive fora do seu país, e ele pede a Deus que faça com que ele um dia possa voltar para Jerusalém, onde está o templo. E é um grito de angústia, é um grito de confiança em Deus. É um grito de oração pelo rei. É a promessa de oferecer sacrifício a Deus. Olhe para você ver que coisa linda. Ele pede a Deus esse privilégio de poder estar ali, celebrando o nome do Senhor. É a promessa de oferecer sacrifício a Deus. Então é sobre esse detalhe que eu quero falar nesta noite. Esse privilégio de poder. Você pode ir comentando que eu estou aqui com o celular ligado aqui na minha frente e dá para mim poder ver o seu comentário e também testemunhar a tua presença na live. Irmã Terezinha Ribeiro já está chegando. A irmã Edivânia Silva também já está nos vendo. O João Lucas também. O Vilmar Morinelli. Está chegando alguns irmãos aí. Então, eu vou testemunhar a tua presença
Eu vou começar a ler o salmo para vocês. É um salmo lindo. O Deus ouve o meu grito de angústia. Escuta a minha oração. No meu desespero, longe do meu lar, eu chamo, eu clamo, pedindo ajuda. Põe-me segurança. Põe-me em segurança sobre uma rocha. Pois tu és o meu protetor, o meu forte defensor contra os meus inimigos. Eu te peço que me deixes viver no teu templo toda a minha vida, para ficar protegido debaixo das tuas asas. Oh, tu ouvistes as minhas promessas e me destes as bênçãos que pertencem aos que te temem. Dá uma vida longa ao rei, que ele viva muitos e muitos anos, que ele governe para sempre com a tua bênção, ó Deus. Protege-o com teu amor e com a tua fidelidade. Assim eu sempre cantarei louvores, a todos os dias te darei o que tiver prometido. Olha que bênção, gente. Eu te darei tudo o que eu tiver prometido. Eu vou te dar tudo o que eu te prometi. Eu vou te dar a minha adoração. Eu te darei a minha presença, Senhor. Eu te darei a minha adoração. Eu te darei o meu amor. Eu te darei a minha presença. Davi está dizendo, eu te darei o meu carinho. Eu te darei a minha presença. Isto é maravilhoso, gente. Irmã Zelir Quadra, seja bem-vinda, minha irmã querida. Eu te darei o meu amor. Eu te darei a minha presença. A minha presença. 1 minuto de louvor. E eu estarei voltando, tá bom? Aleluia. Olha, a palavra de Deus é tremenda. Você sabia que o Salmo 61 é uma oração? Alguns são cânticos, alguns são louvores de adoração, de petição, de agradecimento a Deus. Você sabia? A palavra de Deus é tremenda. Você sabia que o salmo? E muitos desses salmos foram cantados e feitos numa época de muito sofrimento dos seus escritores. E
O Salmo 91 é um salmo de segurança, de proteção, de refúgio. O Salmo 23 é um salmo de provisão. Mas o Salmo 61 é uma das orações mais profundas de Davi. É uma oração profunda. Ela expressa a confiança em Deus. Ela expressa a confiança em Deus. Expressando a confiança em Deus mesmo em meio à adversidade. Eu creio que você acredita e que você confia em Deus em meio à adversidade. Eu creio, irmão Adário, irmã Vanessa, Arcângela, eu creio que no meio da adversidade é que nasce a verdadeira adoração. É no meio da adversidade, irmã Tânia Maria, é que nasce a verdadeira adoração. O verdadeiro louvor. A verdadeira palavra. É no meio da adversidade é que nasce o amigo. É na angústia que nasce o irmão. O irmão aparece sempre na hora da adversidade. São nesses momentos de angústias na vida, o momento de grande angústia na vida do rei. Quando Absalão estava em fuga, foi naquele momento de solidão no palácio, é que Davi, ele decide escrever esse salmo. Ele começa a escrever o salmo. Então o Salmo 61, em detalhes, entendendo o seu contexto histórico, a sua mensagem principal, é como ele pode nos ensinar a confiar no Senhor em tempos difíceis. É confiar em Deus em tempos difíceis. Então, o Salmo 61, em detalhe, ele nos chama a confiar no Senhor na hora da escuridão, na hora das tempestades, na hora das angústias, do aperto, das noites, do vento bravio e contrário. Olha, então, a mensagem desse salmo, ele nos ensina a confiar em Deus em tempos de grande angústia, grande tristeza, grande dor. E eu quero que você entenda que nós vamos explorar quem realmente escreveu este salmo. Em que situação esse salmo foi composto? E como que as palavras continuam sendo uma fonte de graça para a nossa caminhada de fé em Deus. Eu quero que você junte comigo agora nesta jornada, uma jornada de reflexão
sobre este Salmo 61 e que você possa descobrir como essa oração de Davi pode fortalecer a nossa fé e trazer conforto ao nosso coração hoje. Como ele pode trazer conforto ao coração do aflito. Como ele pode trazer conforto ao coração daquele que está triste, magoado, ao coração daquele que está passando por dificuldade, nesse momento de solidão e de angústia. O que é o Salmo 61? E se você já leu esse Salmo, eu espero que já leu. O Salmo 61 é uma oração de confiança. O Salmo 61 é uma oração de confiança, é uma oração, é um clamor. É um clamor que nasce no coração de um homem, que nasce no coração de um rei. Que foi escrito por Davi, o grande rei de Israel, em um momento de exílio e angústia. Exílio e angústia. É um salmo que reflete o estado de emoções, emocional do escritor Davi. Em meio à incerteza, em meio ao perigo, ele busca refúgio no Senhor. Ele busca refúgio no Senhor. E ele reconhece que somente ele poderia cobri-lo e sustentá-lo. Então, nós temos que entender que no momento de nossas vidas, em momento de solidão, em momento de tristezas, em momento de angústias, a nossa retaguarda deve ser sempre o Senhor. Sempre o Senhor. Então, quando nós entendemos que nem tudo é o que parece, tem coisas em nossa vida que nós entendemos que é momento de mudar. E Davi então vai em busca de um socorro, em busca de um refúgio no Senhor. Ele precisava de uma cobertura. Davi precisava de cobertura do Senhor. Tem momento na vida que a gente anda descoberto. Dulce Fernandes, seja bem-vinda. E ele é também um poema. O Salmo 61 é um poema que expressa a dependência total de Davi em Deus. Amados, Davi entendia que ele precisava de total dependência de Deus.
Então, o que nós temos que fazer é isto. Sabe por que que até hoje você ainda está esperando aquela bênção lá longe para a tua vida e até hoje não veio? É porque você ainda não entregou tudo na mão do Senhor. Você entende que hoje a maioria das pessoas estão em depressão, estão com problema de ansiedade, estão com problema de depressão, estão com problema de angústia, amargurados, tristes, no fundo de um poço. Sabe por quê? É porque a maioria dessas pessoas ainda não entregou tudo na dependência do Senhor. Quando você vive completamente na dependência de Deus, você sabe que do momento, em um instante, a sua vida pode mudar. Então Davi, ele sabia que se ele orasse a Deus e clamasse ao Senhor, a oração dele seria atendida. E ele começa clamando para que Deus ouça a sua oração. Atenda ao seu pedido de socorro. Não era um pedido de bênção. Não era um pedido para Deus dar a ele prosperidade, que ele já tinha muita prosperidade. Não era um pedido para que Deus matasse Absalão. Não era um pedido para que Deus desse a ele novas esposas, porque ele tinha um monte de esposas. Mas ele estava fazendo um pedido de socorro. Observe que Davi tinha tudo o que ele precisava, mas faltava alguma coisa. Sempre está faltando alguma coisa na vida do crente. Sempre falta alguma coisa na nossa vida. Sempre. Sempre. Davi estava se sentindo distante. Distante de Deus. Imagine bem. Davi sentia-se tão longe de Deus, tanto fisicamente quanto espiritualmente. Ele não estava mais indo ao templo. Davi não estava mais indo ao templo para orar. Olha, a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E Davi, ele não sentia mais Deus ao lado. Ele não sentia mais Deus colocando a mão no seu ombro, o abraçando. Davi estava numa situação lastimável. Quando você se sente distante de Deus, é porque algo na tua vida não está bem. Alguma coisa não está funcionando direito. Aleluia, você entendeu? Aleluia, você entendeu? Ele sentindo-se distante, fisicamente, espiritualmente. Davi agora, ele implora por um lugar.
por um lugar seguro e firme. Davi queria ter segurança, mas ele estava dentro do palácio. Ele já tinha um palácio. Ele já tinha uma coroa. Ele já tinha as mulheres mais lindas do reino. Ele já tinha filhos maravilhosos. Mas mesmo assim, Davi, ele ainda está implorando a Deus: eu quero um lugar seguro, eu quero um lugar de firmeza. Quando ele diz assim, olha, a expressão que Davi ora: leva-me para a rocha que é mais alta do que eu. Leva-me para a rocha que é mais alta do que eu. Davi está falando uma rocha grande. Uma rocha que seja maior do que o rei. Porque Davi, ele era grande. Davi, ele era matador de gigantes. Davi, ele era guerreiro. Davi já tinha destruído os maiores exércitos da época. E Davi está dizendo: Deus, em toda a minha grandeza, em todas as minhas conquistas, em tudo, mas eu quero que o Senhor me leve para a rocha que é mais alta do que eu. Olha só. Leva-me para a rocha que é mais alta do que eu, porque quanto mais alto eu tiver, eu estarei mais perto de ti. Quanto mais alto eu tiver, eu estarei mais próximo de ti. É por isso que Davi sempre cantava aqueles hinos, né? Ele escrevia os salmos: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Entendeu, Edivânia? Davi sempre queria mais um pouco. Davi sempre queria um pouco mais pouco de Deus. Davi nunca estava satisfeito com aquilo que Deus tinha dado a ele. Davi dizia: agora eu quero estar acima daquela rocha. Porque aqui embaixo eu me sinto inseguro. Com toda a minha grandeza, com todo o meu império, com todos os meus soldados, com todos os meus armamentos de guerra, eu ainda estou com medo de alguém me matar. Eu ainda me sinto sozinho e distante, Ana Priscila. Às vezes, Ana, a gente está cercado de milhares de pessoas. A gente está cercado dos pais, dos amigos, cercado dos irmãos, cercado de tanta coisa. Temos nossa conta no banco, temos dinheiro, temos emprego, temos tudo, irmã Ana Priscila. Mas nós nos sentimos fracos, desamparados, solitários. E nos sentimos que sempre está alguém ali à preita para nos abafar, para nos matar, perseguir ou nos destruir. A vida é assim. A vida é desse jeito. Dinheiro não traz segurança. Não traz. Dinheiro não traz futuro. Dorival Bezerra, seja bem-vindo, meu querido. Dinheiro não traz futuro.
Você pode ir numa casa de uma senhora idosa, pobrezinha, ela cozinhando em cima de um fogão de lenha. Você pode ver a casa dela feita de pau a pique, de sapé, terra batida. Ela está lá louvando e bendizendo o nome do Senhor. E você vai nos castelos, você vai nas mansões, você vai nos castelos reais, você vai em ambientes que você olha no chão, é porcelanato mais caríssimos que você já viu na tua vida. E você olha essas pessoas que estão dentro dessas mansões, suas mansões estão secas, suas mansões estão vazias, suas mansões estão apodrecendo com o tempo, elas estão em depressão, elas estão opressivas, elas estão com ansiedade, elas estão morrendo por causa da solidão. Solidão. Elas não têm felicidade. Olha, você pode observar. E isso aconteceu com muitos deles. Crodovil foi encontrado em sua mansão. O vaso onde Crodovil usava era todo feito de ouro ou banhado a ouro. A Hebe Camargo vivia numa mansão que hoje virou morada de mendigos lá em São Paulo. A Xuxa colocou a mansão dela à venda e ninguém aparece para comprar a mansão. O Mário Gomes, a sua mansão foi a leilão, porque ele não conseguiu pagar os impostos daquela mansão. Amados, felicidade é você estar com Deus. Felicidade é você estar ao lado de Jesus. Felicidade é você viver o Evangelho. Felicidade é você viver o dia a dia com seu Mestre. Isto é alegria, isto é felicidade. Olha, ontem, tirando a minha família, os meus filhos, a minha esposa, meus filhos, eu fiz aniversário ontem. Eu fiz 65 anos ontem. Eu estou com 45 centavos na minha conta bancária. 45 centavos. E eu disse à minha esposa, quem sabe hoje, sendo meu aniversário, alguém vai fazer um Pix para poder me abençoar. E eu vou ter alguma coisa na minha conta para amanhã, segunda-feira, comprar alguma coisa. Comprar alguma coisa para mim. Comprar um chinelo, comprar um lenço, comprar um par de meia. Você entendeu? E hoje eu verifiquei a minha conta, ainda os 45 centavos ainda estão lá. Ainda estou com 45 centavos na minha conta Bradesco. Ainda está lá. Sabe por quê? Porque eu não pedi dinheiro para ninguém. Eu não pedi presente para ninguém. Eu não pedi. Mas eu digo uma coisa para vocês. Jesus Cristo me deu o maior presente que pode dar a um homem de Deus. Olha, 65 anos de idade, eu ainda estou pregando o Evangelho. Eu ainda estou com a mesma esposa da minha tenra mocidade.
Estou com 2 netos. Estou com 3 filhos. Estou com uma família abençoada. Tenho um ministério onde eu congrego e prego a palavra, e eu sou muito feliz por isso. Graças a Deus. Olha, amados, não espere nada dos outros. Espere somente de Deus. Esperar somente em Deus, irmã Maria Oliveira. Somente em Deus. Então Davi, ele estava dizendo, eu quero é o teu cuidado. Davi está orando, leva-me para a rocha que é mais alta do que eu. Davi dizia, tu és a rocha mais alta do que eu. Era isso que Davi estava falando. Eu falei com a minha esposa, não espere pix de ninguém, minha querida. Então Davi, ele estava dizendo, eu quero é o teu cuidado. Espere de Deus. Espere de Deus. Davi estava dizendo aqui, olha, muito obrigado, Adário. Davi está lembrando e relembrando a Deus, a fidelidade de Deus no passado. E ele reafirma a confiança dele no cuidado de Deus. Olha, Davi estava dizendo, Senhor, lembra, Senhor, lembra, Senhor, lembra, Senhor, lembra, Senhor. Você deve orar assim, para que Deus possa se lembrar. Não é que Deus perdeu a memória. Não é que Deus esqueceu de você. Mas você está dizendo a Deus, Senhor, eu ainda estou aqui e necessito ainda da tua confiança e do teu cuidado. É Deus que cuida de nós. A minha conta ainda tem 45 centavos. 45 centavos. Eu louvo a Deus pelo 45 centavos. Em nome de Jesus. E ela não zerou ainda. Aleluia. Olha, Davi relembra a Deus do cuidado divino, onde nos ensina que mesmo quando nós sentimos presos, exilados, traídos, sobrecarregados, nós podemos confiar que Deus sempre nos ouvirá. Sempre nos ouvirá. Amado, é um jovem que saiu da prisão há pouco tempo. Esse jovem que saiu da prisão, ele ficou impactado com uma live que eu preguei aqui no Facebook, numa época. E no início ele ficou tão impactado com a live que ele ficou muito presente perto da gente. Todo dia nos ligava. Alô, como é que o senhor está, pastor Abraão? Está tudo bem? E sempre ele estava presente nas lives. Passou algum tempo, ele sumiu, desapareceu, não apareceu mais. Esse jovem. Olha, é disso que Davi está falando com Deus. Eu ainda estou aqui, meu Deus.
Eu ainda estou aqui. Sempre ele estava presente na paz. Então, quando a gente se sente abandonado, obrigado, Antônio Brito, abandonado, exilados, sobrecarregados, você deve confiar sempre em Deus. E Ele vai te fortalecer e vai guardar você sobre as suas asas. É isso que Davi está falando do Salmo. Entendeu? O asas é proteção. Davi, ele escreve esse salmo para o chefe Negirá. É um salmo de Davi que fala sobre socorro. Davi, ele era chamado de o doce cantor de Israel. O maior compositor de salmos e fala sobre momentos da vida da gente. Salmo de angústia, salmo de alegria, salmo de profunda comunhão com Deus. Nilza Pires, a paz do Senhor, irmã Nilza Pires. Aleluia. O Salmo 61 é um período de grande angústia, de escravidão, de exílio. Quando o povo foi levado para o cativeiro na Babilônia. Nós não sabemos qual foi a data que Davi escreveu esse Salmo 61. Não sabemos. Mas ele foi escrito durante a fuga de Davi. Davi estava fugindo. Davi estava fugindo de seu filho Absalão. Gente, você imaginou uma mãe fugindo do próprio filho e da própria filha? Você já imaginou um pai fugindo do próprio filho? Ou da própria filha? As notícias que você mais ouve na TV hoje é: filho mata o pai. Filho matou a mãe a facadas. Quando nós perdemos nossos filhos para as drogas, quando nós perdemos nossos filhos para a maconha, para a cocaína, para a prostituição, quando perdemos nossos filhos para o mundo, e o filho retorna e começa a vender tudo que você tem. Ele tenta vender sua casa, seu carro. Filhos que são viciados na maconha, nas drogas, eles pegam a aposentadoria do pai e da mãe e gastam tudo com drogas. Olha, Davi escreve o salmo quando ele estava fugindo, tentando se esconder do seu filho Absalão. Absalão tomou o palácio do pai. Absalão ficava na entrada do portão do palácio e dizia: não precise procurar o rei, pode falar comigo. E o filho roubou o coração do povo. Absalão estuprou 600 concubinas que eram do rei, que serviam no palácio. Ele estuprou essas 600 ou 60 mulheres
no pátio do palácio, à luz do sol, ao ar livre, para envergonhar o seu próprio pai. Você já imaginou? Sempre eu estou vendo aqui alguma mãe ou um pai falando: pastor Abrão, ore pelo meu filho, ore pela minha filha. O meu filho se perdeu. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos. Nós não criamos filho para ser crente. Quando o garoto fica adulto, ele segue o caminho que ele quiser. Nós não criamos filhos para serem crentes, para viver dentro da igreja, não. Quando o seu filho fica adulto, ele vai para onde ele quiser. E tem coisas que nós não conseguimos controlar. Criar sua filha sob pressão e seu filho sob pressão é pior. Absalão se rebelou contra Davi. E ele tenta tomar o trono de Davi em Israel. Davi foge e atravessa o Jordão. E ele traz refúgio em Manaim. Ele refugia em Manaim. Esse período foi intenso de dor emocional e espiritual. Pois além da ameaça física, Davi sofreu a traição de seu próprio filho. Entendeu, Lorenil, Ana Baracim, Lucianges, a Creia Almeida também. Olha, gente, traição. Deus abençoe, irmã Ana Baracim. Amigos de Davi, que eram fiéis a ele, o traíram ele também. A traição é algo terrível. Traição. Quando uma esposa descobre que o marido está lhe traindo com o amante, quando a esposa descobre que o marido chegou tarde em casa porque não estava trabalhando, mas estava no motel com a amante, é uma coisa muito triste isto, traição. Davi no Salmo 61, ele está com sentimento de desamparo. Ele está desamparado. Pois ele fala sobre: estou no fim da terra. Ele fala: eu estou no fim da terra. É uma expressão que indica uma localização geográfica. Davi se sentia desamparado. Fim da terra. Você já imaginou?
É uma expressão que indica uma localização geográfica distante, um estado de profundo abatimento. Você tenta se esconder das pessoas. Já imaginou um pai se escondendo da mãe? Uma filha se escondendo do pai porque o pai disse que vai matá-la? Você já pensou? A moça dizendo que se separou do namorado, ela vive uma vida de perseguição, de perigo, ela tenta se esconder. Você já imaginou? O Salmo foi escrito também no momento de guerra. Davi estava no deserto, guerreando contra os sírios. Davi, ele sabia que a qualquer momento, a qualquer hora, ele poderia ser pego, não somente por Absalão, mas também por Saul. Mas o Salmo 61, ele revela a confiança inabalável de Davi em Deus. Então eu digo aos irmãos, que você tenha a sua fé inabalada em Deus. Então Davi clama por proteção. Ele lembra que o Senhor sempre foi o seu refúgio e a sua fortaleza. A gente deve lembrar, amados. Devemos relembrar, lembrar, colocar em memória os grandes livramentos do Senhor. Você vê que Davi começa o salmo clamando a Deus para que ouça suas orações. Ele reconhece a situação que está enfrentando. Mas sempre ele sabe que ele pode recorrer a Deus em busca de auxílio e refúgio. E este é o nosso segredo. Ele está em grande angústia, em grande desespero. Ele diz: eu clamo enquanto meu coração desfalece. Eu clamo enquanto meu coração desfalece. Isto é terrível, igreja. Davi estava vulnerável e as pessoas tentam aproveitar de você sempre no momento em que você se encontra vulnerável. Porque quando você está vulnerável, é fácil as pessoas te enganarem. Porque quando você está vulnerável, as pessoas tentam arrancar dinheiro de você. Quando você está vulnerável, as pessoas se aproximam de você não para ajudar, mas para arrancar o pouco que restou em você. Entendeu, irmã Dulce? Porque quando você está vulnerável, é fácil as pessoas te enganarem. Porque quanto mais a dificuldade vem, quanto mais você está em dificuldade, mais vulnerável você fica. Mais vulnerável você fica. É impressionante. Então Davi, ele fala com Deus. Ele reconhece que sozinho ele não suporta os desafios da vida. Eu sei que você está tentando, irmã Dulce, mas sozinha você não vai conseguir, minha querida. Cada um de vocês que estão me assistindo aqui, sozinho você não vai conseguir. Mas
Olha, eu venci a lepra porque eu acreditei que Jesus poderia me curar e Ele me curou. Eu saí daquela vida miserável de mendigo, pedinte na beira das estradas. É porque eu acreditei que Jesus poderia me libertar e Ele me libertou. Agora eu estou com problema de ligadura no esôfago, meu esôfago agora, ligadura que está me enfraquecendo bastante, mas eu creio que Deus está do meu lado. Deus está no controle e eu vou vencer mais essa. Cada dia, amados, nós enfrentamos desafios na vida. Mas nós temos que entender que sozinho nós não vamos suportar o desafio da vida. Por isso nós temos que retornar para o Senhor como Davi fez, com sinceridade e humildade. Humildade. Você vai lendo o Salmo 61 e você vê Davi sempre reafirmando a proteção, a fé em Deus. Ele está sempre lembrando e recordando, trazendo à memória a fidelidade de Deus. Porque ele sabe que só Deus pode mantê-lo em segurança. Aleluia. Era um momento de incerteza para Davi. Então Davi pede socorro. E ele relembra as experiências do passado, em que recebeu a força de Deus. E essa renovação, essa recordação renova a confiança na presença constante do Senhor. A única forma de você renovar sua confiança na presença constante do Senhor é você recordar. Recorde o que de bom Deus fez por você até hoje. Amém? E Davi ainda fala com Deus ainda, olha, eu tenho o desejo de ter muitos anos de vida, meu pai. Mas ele reconhece que o destino dele está nas mãos de Deus. Quando ele escreve esse salmo, é porque a vida dele estava ameaçada. Então Davi agora, sabendo que a vida dele estava sendo ameaçada de morte, né? Ele leva o seu clamor pedindo a Deus por misericórdia. E ele então diz, Senhor, eu quero ter o teu favor divino, para que eu viva mais tempo e continue servindo ao Senhor. Isso é maravilhoso, gente. E o salmo termina com compromisso. Davi, ele reafirma um compromisso com Deus. Então Davi, ele dispõe a louvar a Deus de todos os dias da vida dele. Olha, mesmo diante das adversidades. O coração dele é grato. O coração dele está determinado a exaltar ao Senhor. Quando ele encerra este salmo, ele mostra que ele agora está maduro. A área espiritual dele amadureceu. Tem crentes que são muitos carnais. Tem crentes que são como meninos inconstantes.
Agora Davi está maduro. E então Davi, ele fala com toda a maturidade. Eu sei que eu tenho problemas, mas eu escolho confiar. Eu escolho glorificar a Deus em todas as circunstâncias da minha vida. Quando Davi clama, o grito significa um grito de alegria, de triunfo. Só que no Salmo 61, esse grito de Davi refere a um clamor de súplica e um clamor de angústia. Davi estava com o coração aflito, com o coração sobrecarregado. Ele volta a Deus e busca de misericórdia e de socorro. É um clamor que nasce de uma dor profunda, que mostra a necessidade urgente de Davi pelo auxílio divino. Ele diz: desde o fim da terra clamarei a ti quando meu coração estiver desmaiado. Coração desmaiado é o coração que está com marca-passo, né? É o coração que está tendo arritmia cardíaca. Leva-me para a rocha que é mais alta do que eu. Gente, Davi está gritando em meio à aflição, em meio ao exílio. Davi está sobrecarregado, distante do lugar de espírito. Mesmo longe, Davi sabe que Deus ouve a sua oração. O refúgio do Senhor, pois nada impede a comunhão dele com Deus. Nada impede, amado. Quando Davi fala, leva-me à rocha que é mais alta do que eu, Davi reconhece que ele é um cara limitado. Ele pedindo que Deus que possa levá-lo. Tem crentes que dizem assim, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou para Israel, eu vou amanhã naquela igreja, depois de amanhã eu vou para aquela empresa, nada. Tudo que você fizer, diga, Senhor, reconhece as minhas limitações. Se eu for é porque o Senhor me levou. Se eu estou grande é porque o Senhor me levou. Se eu estou seguro, é porque o Senhor me levou para o lugar seguro. O náufrago não alcança uma rocha alta sem ajuda. Você precisa da graça divina para ter esse refúgio do Senhor, amados. Seja dependente de Deus como Davi foi. Você precisa ansiar pela presença do Senhor. Confie que só Ele pode guiá-lo, além das tempestades da vida. Aleluia. Oh, glória a Deus. No versículo 4, Davi está quase terminando o salmo. Quando Davi diz, habitarei no teu tabernáculo para sempre. Vou me abrigar no esconderijo das tuas asas. Esconderijos, suas asas. Suas asas. Vou me abrigar nas suas asas.
Lindo, hein? Ele diz: só vou ser restaurado no seu tabernáculo. Ali no tabernáculo vou poder te adorar. Eu vou desfrutar da sua comunhão. Eu terei proteção. Eu terei esperança na vida eterna. Ele fala sobre o abrigo das asas de Deus. Plena dependência da proteção. Plena dependência. Aleluia. Em tempo de angústias, Davi diz: estarei sobre as suas asas, seguro em sua presença, confiarei em ti. Amado, eu não terminei o Salmo, eu só fui até o versículo 4. Vamos orar? Aleluia. O Salmo encerra com compromisso de louvor contínuo a Deus. O verdadeiro louvor não se limita a palavras, mas se manifesta em uma entrega sincera e alegre da vida ao Senhor. A verdadeira devoção não é apenas um ato, mas é um compromisso diário. É um serviço prestado a Deus. É uma preparação para adorá-lo na eternidade. Amém? Ouça esse salmo. Salmos é uma coleção de 150 antigos poemas hebraicos, canções e orações que vêm de todos os períodos diferentes da história de Israel. Muitos desses poemas estão relacionados com o rei Davi, 73 na verdade, e ele era conhecido como um poeta e arpista, mas há muitos autores diferentes por trás desses poemas. Há os poemas de Asaf, dos filhos de Corá, e alguns são de outros líderes de adoração no templo. Até mesmo Salomão e Moisés têm seus próprios poemas, e quase um terço deles são anônimos. Muitos desses poemas vieram a ser usados pelos coros que cantavam no templo de Israel, mas o livro dos Salmos não é um livro de hinos. Em algum momento no período após o exílio de Israel na Babilônia, esses antigos poemas foram reunidos e intencionalmente organizados no livro dos Salmos antes de nós. E ele tem um conceito muito original, uma mensagem que você não vai notar, a menos que leia do início ao fim. Para ver como o livro de Salmos é projetado, é muito mais útil começar do final. O livro conclui com 5 poemas de louvor ao Deus de Israel, e cada um começa e termina com a palavra aleluia, que é hebraico para uma ordem, para dizer a um grupo de pessoas para louvar Yah, que é a abreviação do nome divino de Yahvé. Esse é um ótimo arranjo de 5 partes e parece que alguém está nos dando uma conclusão para o livro. Por isso a pergunta: o livro tem algum outro sinal de conceito intencional? Se prestar atenção aos títulos dos poemas, você notará que em 5 lugares os tradutores da Bíblia colocaram os títulos livro 1, livro 2, livro 3, livros 4 e 5 em vários pontos. E isso divide o livro em 5 grandes seções. A razão para isso é que o poema final de cada uma dessas seções tem um final muito semelhante que parece uma adição editorial. Diz algo assim: que o Senhor, o Deus de Israel, seja abençoado para todo sempre. Amém e amém. Então, o livro tem uma conclusão. Ele tem uma organização interna em 5 partes principais. E então, o lugar natural para irmos a partir daqui é para o começo procurando uma introdução. E o que encontramos? Salmos 1 e 2, que estão fora do livro 1, porque a maioria dos poemas do livro 1 está ligada a Davi, exceto os Salmos 1 e 2, que são anônimos. Salmo 1 celebra como uma pessoa que medita na Torá e é abençoada, lendo-a em oração dia e noite e depois obedecendo. A palavra Torá significa simplesmente ensinar, e mais especificamente se refere aos 5 livros de Moisés que iniciam o Antigo Testamento.
Testamento. E aqui, na verdade, a palavra parece ser usada com os dois significados em mente, o que explica porque ela tem 5 partes principais. O livro dos Salmos está sendo oferecido como uma nova Torá, que ensina ao povo de Deus a prática da oração ao longo da vida, enquanto se esforçam para obedecer aos mandamentos de Deus dados na primeira Torá. O Salmo 2 é uma reflexão poética sobre a promessa de Deus ao rei Davi, de 2 Samuel capítulo 7, que um dia um rei messiânico viria e estabeleceria. Olha aí, amados, é maravilhoso, gente. Os livros dos Salmos é um dos livros mais abençoados da palavra de Deus, porque os Salmos, eles são contados por capítulos, mas ele é um livro da Bíblia. E se eu fosse colocar para você o estudo todo aqui, a gente iria ficar até mais meia hora na live. Eu espero que esta mensagem tenha tocado o teu coração e tenha te abençoado, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe vocês de coração. E continue orando pelo pastor Abraão, pela saúde do pastor Abraão, pela família do pastor Abraão, pela vida financeira do pastor Abraão, pela vida espiritual também, pela família. Amém? Fazendo assim, você vai mostrar que você está sempre em comunhão comigo e eu com você. A Bíblia diz que nós somos uma só igreja, um só corpo. O cabeça é Cristo, mas nós somos o corpo de Cristo. E quando você ora por um líder, por um pastor, um evangelista, um presbítero, alguém que ministra a palavra, literalmente você está também semeando a tua semente, ajudando para que ele tenha suprimento, saúde, em todas as áreas da sua vida, para continuar levando a palavra de Deus. E uma das coisas que o homem de Deus precisa ter na vida dele, mesmo no meio de grande velhice, como é o caso do pastor Jimmer Swaggart, que está com 90 anos, é saúde. Porque se ele continuar tendo saúde, ele vai continuar pregando a palavra de Deus, na unção e no poder do Espírito Santo. Então eu oro e peço a Deus pela tua vida, em nome de Jesus. E agradecendo a todos que desejaram um feliz aniversário para mim, que estão sempre nos acompanhando, orando por nós e fazendo parte deste grande ministério de semeadores da palavra. Muito obrigado a vocês, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Um grande abraço e que Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus.